Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Se há uma frase que resuma toda a missão de Jesus é essa: ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E é sobre a morte de Jesus que nós vamos falar nessa manhã. Haja vista que nós hoje relembramos a morte de Cristo, comemoramos a morte de Cristo. Mas por que comemoramos a morte dele? Porque ele morreu e não ficou morto, ele viveu, ressuscitou. Então nós, através da ceia, comemoramos a morte de Cristo. Relembramos e comemoramos, amém? Mateus capítulo de número 27, os versículos de número 11 até o versículo de número 31. Vamos ler juntos, queridos? Mateus 27, versículos 11 até o versículo 31. Todos acharam aí? Diz assim: Jesus estava em pé perante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás, ou filho de um pai. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás, filho de um pai, ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Vamos orar? Apresente seus pedidos agora a Deus.
crendo que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, qualquer milagre. Apresente sua vida, suas necessidades, sua petição. Verbalize agora diante de Deus aquilo que você deseja, ou simplesmente no seu coração. Peça aquilo que você mais precisa agora, seja para você, seja para um ente querido, para um familiar seu, para um amigo, uma pessoa que você ama. Peça agora aquilo que você deseja. Lembrando que o Senhor, Ele ouve a nossa oração, Ele está atento ao nosso pedido, ao nosso clamor. Eu oro agora, Pai, nós oramos agora, em favor de todos os que necessitam, em favor dos que estão cansados, abatidos, oprimidos, precisando de um ânimo, de uma força para viver, Pai. Para o solitário, para a pessoa que está sem esperança, para a pessoa que está aflita, com medo, para a pessoa que está angustiada, para a pessoa que está deprimida, sem nem saber a razão, o motivo, às vezes uma causa orgânica, ou algo do próprio sentimento, ou algo que vem contra a vontade da pessoa, Pai. Uma tristeza, uma vontade de fugir, uma vontade de correr, uma vontade de largar tudo, de desistir. Renova agora as forças dessa pessoa, Senhor. Anima, dá uma nova esperança, uma nova razão, motivo de viver. Eu oro por aqueles que estão enfermos, com alguma enfermidade no seu corpo, lembrando a Ti, Senhor, da minha irmã Conceição, da minha sobrinha Valquíria, de todos, ó Pai, que nesse momento precisam de uma intervenção, uma cura sobrenatural, um milagre Teu, Pai. Para aquele que não vê esperança na causa perdida, aquele pai de família que está batalhando por uma porta de trabalho, Senhor, aquele que está sofrendo com dores sentimentais, emocionais, por aqueles que nesse dia vão empreender alguma viagem, pela nossa viagem, Pai, que Tu esteja abençoando, acompanhando, dando direção em cada milímetro do nosso percurso, tanto de ida como de volta, na nossa estada. Abençoa, Pai. Abençoa, enfim, todas as famílias da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Dá provisão, a bênção que cada um necessita. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana eu fiquei meditando nessa questão que está no versículo de número 15, 16, 17, 19, mais precisamente, diz assim, ó: estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Quem era essa esposa de Pilatos? Primeiro vamos dizer quem era Pilatos, né? O papel, a função que ele desempenhava. Pilatos era o governador romano da região da Judéia. Nós sabemos que o Império Romano tinha um César, era o imperador que comandava todas as partes do mundo conquistadas pelo Império Romano, e este instituía em cada região um governador para atender aos seus interesses. E Pilatos era esse governador da região da Judéia, encarregado dos negócios do império ali naquela região. Havia também um outro governador, que era chamado de tetrarca, ou responsável por 4 cidades. Esse tetrarca tinha o nome de Herodes. Então, quando vocês veem no relato da crucificação de Jesus, Herodes jogando a responsabilidade para Pilatos, Pilatos devolvendo a responsabilidade para Herodes. Eram 2 governadores, 2 regiões distintas. A região da Palestina, compreendida por 4 cidades, governada por Herodes, a região da Judéia, governada por Pilatos. Essas 2 autoridades, Pilatos e Herodes, eram as 2 maiores autoridades da Palestina nos dias de Jesus. Eram eles que tinham o poder
tanto de absolver Jesus, como de condenar Jesus. E depois de muito joga para lá, joga para cá, além dessas duas autoridades, também haviam as autoridades religiosas. O chefe da sinagoga, o líder da religião dos judeus, nós vamos falar também de alguns sacerdotes que julgaram Jesus, e enfim, houve na verdade um jogo de empurra-empurra, e finalmente coube a Pilatos a decisão final, de absolver ou de condenar Jesus. É bom frisar que Pilatos ele tinha toda a autoridade, se ele quisesse mandar soltar Jesus ali, ele poderia mandar, tanto que ele arrumou um jeito de escapar dessa responsabilidade. Ele diante do povo, ele lavou as mãos, disse: olha, estou inocente do sangue desse justo, cabem a vocês decidirem. E como por ocasião da festa da Páscoa, eles sempre soltavam um preso, havia um preso muito perigoso, já havia matado um soldado romano, o nome dele era Barrabás. Aliás, Barrabás quer dizer filho de um pai. Tudo indica que ele nem sabia quem era o pai dele. Era alguém que foi abandonado pelo pai logo no seu nascimento, filho de uma mãe, mas que não tinha um pai. E esse Barrabás cresceu na delinquência, cometeu vários assassinatos, matou inclusive um soldado romano. Eu tenho certeza que Pilatos jamais queria soltá-lo. O desejo de Pilatos era que o povo escolhesse, que soltasse Jesus. Mas Jesus causou inveja nos líderes religiosos. E esse foi o motivo porque eles viviam perseguindo Jesus até o ponto de mandarem crucificar Jesus. Os próprios líderes religiosos. Para vocês verem como religião é um perigo, religião é um problema. Religião em si não é bom. Religiosidade em si não é bom, nunca foi bom. Religiosidade, religião, não tem nada a ver com a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é do nosso coração, é da nossa alma, é do nosso entendimento. Religião, religiosidade, inferem costumes, às vezes rituais, mecanismos, que às vezes a gente acaba se habituando e esquecendo o que realmente nos religa a Deus. A palavra religião vem do latim religare, que quer dizer religar o homem com Deus. Só que, na verdade, a religião não religa ninguém com Deus. A única coisa, o único que pode nos religar com Deus é Jesus. Então, muitas religiões esquecem-se de Jesus. E a religião judaica simplesmente rejeitou Jesus, que era o Salvador. Eles rejeitaram Jesus. Os principais líderes judeus rejeitaram Jesus, tiveram inveja de Jesus, porque Jesus tinha um carisma do povo. Jesus trouxe a mensagem de que o amor é mais importante do que a lei, o amor deve estar acima de tudo, e os judeus não gostavam disso, os judeus idolatravam a lei, a letra fria da lei, os costumes da religião, os rituais, pode deixar, não tem problema, a liturgia, os judeus estavam presos àquilo, e Jesus então veio para quebrar esses paradigmas. Jesus veio para mostrar que o mais importante é o amor. E os judeus, os líderes, o invejavam, ao ponto de mandarem crucificar Jesus. Mas o que realmente levou Pilatos a tentar de todas as formas absolver Jesus? Na noite anterior à crucificação, a esposa de Pilatos, o nome dela não consta aqui na Bíblia, mas dizem as tradições judaicas que ela chamava-se Cláudia. Cláudia Prócula era o nome da esposa de Pilatos. Esta teve um sonho na noite anterior à crucificação de Jesus. O sonho dela também não é relatado em detalhes. Ela só diz que no sonho ela muito sofreu por causa daquele justo. Ela sabia que Jesus era justo. Também não está na Bíblia, mas conta-se as tradições judaicas, que ela conheceu Jesus na ocasião em que Jesus ressuscitara a filha de Jairo, que era um dos principais da sinagoga. E ela tinha
amizade com a esposa de Jairo. Isso dizem as tradições judaicas. Outras tradições ainda dizem que uma certa vez Jesus curou o filhinho de Cláudia e Pilatos, que tinha o pezinho torto. Também não está na Bíblia, mas conta-se os livros históricos das tradições. De alguma forma, nós não sabemos como ela conhecera Jesus, mas a verdade é que ela conhecia Jesus e sabia que ele era justo. Ainda dizem as traduções, que a esposa de Pilatos também ajudou os apóstolos depois da morte de Jesus, na fundação das igrejas. Então era uma mulher que tinha o coração voltado para Jesus. E na véspera da crucificação, ela sonhou com Jesus e sonhou que muito sofria por causa da condenação dele. E ela deu um jeito de mandar que um dos servos entregasse um bilhetinho para o seu esposo, ali no momento que ele estava fazendo um julgamento, e naquele bilhetinho constava exatamente essas palavras: não te envolvas com esse justo, por favor, porque essa noite em sonho eu muito sofri por causa dele. Eu creio que Pilatos deve ter tremido na base e pensado: eu tenho que arrumar algum jeito de soltar esse cara. Mas como eu vou fazer? Os agitadores no meio da multidão estão clamando insistentemente: crucifica Jesus, crucifica Jesus, crucifica Jesus. Se eu mandar soltá-lo, eu vou contrariar eles. Contrariando eles, eles vão me dedurar por imperador Nero César. O imperador Nero César é capaz de me destituir do cargo. Então Pilatos agiu meio que politicamente. Aquela arte que o político tem de querer agradar a todos. Então, querendo agradar a todos, falou: bom, eu vou lavar minhas mãos, eu vou me inocentar, dizendo que a decisão é do povo, acreditando que a voz do povo é a voz de Deus, né? Esse é o sentido da palavra democracia, governo do povo, e na verdade, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E Pilatos então resolveu usar essa estratégia: eu vou me inocentar, lavo minhas mãos, entrego a decisão para o povo tomar. Se eles querem que eu solte Jesus, deixe Jesus livre, ou que eu solte Barrabás, o filho de um pai. E esperando que talvez o povo, pudesse mandasse soltar Jesus e manter preso Barrabás, Pilatos toma essa decisão. Mas só que aqueles agitadores no meio da multidão tinham a voz de comando, e eles disseram: solte Barrabás, solte Barrabás. E Pilatos pergunta: e eu, o que hei de fazer com Jesus chamado Cristo? Essa é a pergunta crucial que cabe a cada um de nós responder: que farei de Jesus chamado o Cristo? Essa é a pergunta crucial da humanidade. Que farei de Jesus chamado Cristo? Você já fez essa pergunta para você? Já fez? Que farei de Jesus chamado Cristo? Vou recebê-lo na minha vida como meu Salvador, único e exclusivo? Ou vou também mandar crucificá-lo? Vou rejeitá-lo? A pergunta crucial que eu fiz ainda na minha juventude: que farei de Jesus chamado Cristo? Essa é a pergunta que incomoda a humanidade, porque todos nós, um dia ou outro, temos que tomar essa decisão: que farei de Jesus na minha vida? Vou escolhê-lo ou vou rejeitá-lo? Escolho Jesus ou rejeito Jesus? Não tem meio termo. Ou a gente escolhe Jesus ou rejeita Jesus. E Pilatos ficou diante dessa dúvida: que farei de Jesus? E o povo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Pilatos simplesmente pediu uma bacia com água, lavou as mãos: estou inocente do sangue desse justo, a decisão cabe a vocês, e vocês escolheram. Na verdade, isso não adiantou muito para Pilatos, porque de qualquer jeito ele foi o culpado. Aliás, culpado entre aspas, Porque na verdade o verdadeiro culpado, ou os verdadeiros culpados da morte de Jesus, sou eu, é você, somos nós.
Não foram os romanos, não foram os judeus que crucificaram Jesus. Quem crucificou Jesus foi eu. Quem mandou crucificá-lo foi eu. Quem mandou crucificá-lo foi você, fomos nós. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Se nós não tivéssemos pecado, não haveria necessidade de Jesus morrer na cruz, concorda? Jesus só morreu por causa dos meus pecados, dos seus pecados, dos nossos pecados. Ele morreu para levar a nossa culpa, para que nós pudéssemos ser inocentados, absolvidos, livrados da condenação eterna. Então, não adianta dizer, os judeus foram que crucificaram Jesus, merecem o castigo, os romanos, Pilatos, não. Eles foram só peças desse plano montado por Deus desde antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, Deus já sabia tudo o que ia acontecer. E estabeleceu esse plano de enviar o seu Filho como Redentor da humanidade. Mas aqui, na circunstância do julgamento de Jesus, Pilatos podia sim inocentá-lo. Pilatos tinha o poder de decisão. E o fato dele ter lavado as mãos e entregado ao povo a decisão de julgar a Jesus, não tirou dele essa responsabilidade. Dizem ainda os relatos históricos que Pilatos morreu na pior. Diz que mais para frente, o imperador Nero César descobriu que ele era um corrupto, destituiu-o do cargo, ele perdeu tudo. Sabe como foram os últimos dias da vida de Pilatos? Diz que de 5 em 5 minutos ele pediu uma bacia com água, ele lavava as mãos, estou livre do sangue desse justo, estou livre do sangue desse justo. Ficou doidinho, doido, pirou. Ele ficava assim, toda hora lavando as mãos, estou livre do sangue desse justo. E na pior, na miséria. Por quê? Consequência das escolhas. Ele podia ter escolhido julgar e absolver Jesus, mas ele escolheu ficar em cima do muro. Não é bom ficar em cima do muro. Não é bom usar uma posição neutra. Você tem que se decidir. Ou você se decide por Jesus, recebê-lo ou rejeitá-lo. O que você escolhe nessa manhã? Sim, estou falando com você. Você que talvez nem sabe por que acessou esse vídeo, essa transmissão, mas você tem uma escolha nesse dia a fazer. Você escolhe aceitar, receber Jesus ou rejeitar Jesus. E essa decisão você não pode transferir para outra pessoa. A decisão é tua. É uma decisão pessoal. É uma decisão que cabe somente a você. O que farei de Jesus na minha vida? A mulher de Pilatos alertou ele: não te envolvas com esse justo, porque muito sofri em sonho por causa dele. Ela alertou, mas Pilatos preferiu agradar a multidão. E assim é na nossa vida. Quantas vezes nós preferimos agradar os outros e desagradar Jesus? Eu vou fazer isso porque todo mundo faz, senão vou ir contra a opinião dos outros, aquilo que os outros fazem. Mas nós não temos que agradar nem A, nem B, nem fulano, nem cicrano e nem a multidão. Nós temos que agradar a Jesus, ainda que isso desagrade a multidão, ainda que isso vai contra a opinião da maioria. Ou nós agradamos o mundo e desagradamos Jesus, ou agradamos Jesus e contrariamos o mundo. Se agradarmos o mundo, sofremos as consequências. Se agradarmos a Jesus, obtemos bênçãos. O que é melhor? Outras vezes, ficamos entre agradar a nós mesmos ou agradar a Jesus. Fazer escolhas que favoreçam a nós mesmos ou fazer escolhas que vão agradar a Jesus. Qual a tua decisão nesta manhã? Você está como Pilatos, na decisão, na escolha,
do que fazer com relação a Jesus na tua vida. O que farei de Jesus chamado o Cristo? O que farei de Jesus chamado o Cristo? Chamado o ungido, o Salvador. Que farei do Salvador na minha vida? Ora, o nome dele já diz Salvador. Se ele é o Salvador, você tem que fazer dele a tua salvação, a tua redenção, a solução dos teus problemas, a chave principal da tua vida. Não tem outro caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há dúvidas. Que farei de Jesus? Crucificá-lo-ei de novo através dos meus pecados, ou vou entronizá-lo? Você tem duas opções: ou você coloca Jesus na cruz, ou no trono do seu coração. Você tem duas opções: colocar Jesus na cruz ou no trono. Se ele não for o primeiro na tua vida, você está crucificando. Não tem outro lugar para Jesus na tua vida senão o primeiro lugar. O primeiro lugar no trono do seu coração é de Jesus. Se você não colocá-lo em primeiro na tua vida, você está crucificando ele. Com suas paixões, suas escolhas pessoais. Eu escolho minha vida, minha juventude, minha carreira, meus planos, meus sonhos, mesmo que não condigam com a vontade de Jesus. Jesus pode ocupar um segundo lugar na minha vida. Sinto muito te dizer, você está crucificando Jesus. Eu lembrei de uma música, não sei se tem como o Diego procurar aí. É de um quarteto. Se ele não for o primeiro, eu acho que esse é o título da música. Procura para mim, por favor, Diego. Linda essa canção. Se ele não for o primeiro, não há razão de ser. Se ele não for o primeiro, se achar, me avisa. Se eu não me engano é quarteto, eu não lembro o nome desse quarteto. Arautos do Rei. Arautos do Rei, se ele não for o primeiro. Eu quero pôr essa música para vocês ouvirem. Essa música mexeu comigo uma vez, queridos. Eu havia tomado a decisão de abandonar tudo. Desistir de ser pastor. Sério mesmo. Depois de 10 anos no pastorado, eu tomei essa decisão. Não quero, eu fiquei decepcionado, frustrado. Muitas coisas que aconteceram. Falei, vou pegar novamente minha pastinha de vendedor, vou ser o melhor vendedor que a capital paulista já conheceu. Sonhos, ilusões. Só quebrei a cara, só quebrei a cabeça. Lá em São Paulo, num salão de vendas com mais de 50 vendedores, todo mundo batendo um sino que tinha lá, um gongo, porque cada um que vendia um imóvel, um terreno, ia lá e batia aquele gongo. Pá! E eu ficava todo dia sonhando. Eu vou chegar um dia aqui e vou bater esse gongo umas 5 vezes, para mostrar para todo mundo que eu sou bom. Eu sou um campeão de vendas. Já tinha sido anteriormente. Aí Jesus falou, você não vai tocar esse gongo nenhuma vez, vai ficar aqui um mês, não vai tocar esse gongo nenhuma vez, você vai ver. E minha mãe lá, joelho dobrado, orando. Manda meu filho de volta para a família dele, para a casa dele lá no litoral. Que eu passava a semana toda dormindo na casa da minha mãe, do meu pai lá em São Paulo. Trabalhando, deixava a família aqui, já tinha os 3 filhos nessa época, vinha só de fim de semana. E naquele sonho, se eu vender um imóvel desse, eu já não preciso mais trabalhar o mês inteiro. E todo dia eu vendo meus colegas bater no gongo, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, nada. Até que, 30 dias depois, o meu supervisor me chama na mesa dele, numa tarde de sexta-feira. E geralmente, quando o supervisor, o gerente chamava alguém na mesa, numa tarde de sexta-feira, final de mês, era demissão na certa. E eu fui lá, cabisbaixo. Ele olhou para mim e falou, Jonas, teu lugar não é aqui não. Volta para o litoral.
abre uma igreja, fica rico, que nem o Davi Miranda, Edir Macedo, porque esse é o seu chamado, essa é a sua vocação. Um ímpio falou isso para mim, um mundano. Falei, tá bom, adeus. Cumprimentei ele, peguei minha pastinha e voltei triste. E todas as circunstâncias levaram a isso. Cumpriu-se o que ele falou. A única coisa que não cumpriu é de eu ficar rico, que nem o Davi Miranda de Macedo. Mas eu posso dizer que eu sou mais rico, porque eu sou cheio da graça, rico da graça, né? Tenho vocês, que é a maior riqueza do mundo, né? Família abençoada, rica. Então isso para mim é a riqueza, né? Não é o dinheiro, o bem material que fica aqui. Aí então, num desses dias, que eu estava naquele dilema, que farei da minha vida? Que farei de Jesus? Eu fui num culto. Lembra dos cultos na casa do Carlai, Valquíria? Eu estava lá, não sei se era numa quinta ou numa sexta, e tinha um quarteto, cantando exatamente essa música. Mas eu chorei igual uma criança. Você está preparado a música? Achou aí, Diego? Dá para soltar? Eu chorei diante dessa música, me dobrei ali, me curvei e falei, Senhor, eu aceito o teu plano na minha vida, Senhor. Ainda que eu tenha que voltar para o pastorado que eu não queria, Senhor, mas se esse é o meu chamado, é a minha vocação, meu dom, Senhor, eu aceito. Faz da minha vida o que tu quiser. E dali tudo se encaminhou. Dias depois eu preguei na Semana Jovem da Igreja Presbiteriana, a IPVC. A Valquíria estava lá esse dia? Estava lá. Igreja cheia de jovens. Eu preguei, ficou todo mundo assim, ó. Ninguém sabia do meu drama, o que eu estava vivendo. Mas sei que todo mundo ficou assim, olhando. E teve um senhor no meio da igreja, que ele não tirava o olho de mim o tempo todo. E no dia, na noite, depois do culto, ele passou lá no apartamento que eu morava, na Padre Anchieta, deixou um recadinho com o porteiro. Pede para o pastor Jonas ir na minha casa urgente, que eu preciso falar com ele. Falei, quando eu cheguei e vi aquele bilhete, falei, cobrança? Eu desempregado, sem igreja, sem nada, aluguel para pagar, condomínio, contas, 3 filhos para sustentar, eram tudo pequenas crianças. Falei, mais essa, algum cobrador. Aí quando eu cheguei na casa daquele homem, no dia seguinte, ele me recebeu com um sorriso. Falei, pastor, eu quero que o senhor vá num lugar comigo agora. Eu falei, um lugar? Para quê? Para orar por alguém? Não, vem cá. Pôs no carro dele, me levou num salão aqui na Oswaldo Cruz. Falou, pastor, está aqui a chave, é teu. Falei, quê? Eu não estou querendo alugar nada, tenho um aluguel para pagar, condomínio, 3 filhos para sustentar, esposa, desempregado, sem igreja, por que você está me dando uma chave num salão? Deus mandou. Falei, mas como assim? Deus mandou o senhor abrir uma igreja aqui, e mandou que eu desse essa chave para o senhor. Falei, não estou entendendo. Não sei, Deus mandou, está aqui. E o aluguel, como eu vou pagar? Não sei, pastor, paga como o senhor quiser, estabelecer um preço, mas paga aí, conforme der. Falei, peguei a chave. Salão lindo, bonitinho, quem congregou lá com a gente na Oswaldo Cruz, lembra, né? Bem ajeitadinho, Cida, Ana, Adriana, Nina, né? Estavam lá nesse tempo. A Valquíria. A Valquíria acompanhou toda a história da minha vida. Aí, olha, eu peguei a chave, cheguei em casa, né, falei para a Sandra, aluguei um salão. Ela, legal. Meio assim, legal. Como a gente vai pagar? Falei, não sei, Deus mandou um homem me dar essa chave, falou que o salão era para mim, para a gente. Falei, Deus proverá. Uma conta a mais, uma a menos, né? E era um preço razoável, não sei se equivalia a 2.000 hoje. Hã? Equivaleria hoje a um salão, o preço ali deve estar uns 2, 3 mil, mais ou menos isso. Aí, naquela noite, na mesma noite, Dona Cida estava lá, Glória, Lenilson, que já passou para o senhor, Maridalva, que está com a gente, Aline,
Jailson, Meire, quem mais? Mais alguém estava lá? Em casa, Silvia, no apartamento da Padre Anchieta. Eu fazia uma célula, um núcleo, desde o tempo da antiga igreja, com alguns líderes. Eu falei, gente, Deus mandou eu abrir um culto, um salão, igreja, eu estou com a chave aqui, acho que amanhã eu vou limpar lá, lavar lá, sei lá o que eu vou fazer. Aí todo mundo, legal pastor, quando é que a gente vai ajudar o senhor, quando é que a gente vai limpar? Falei, calma, eu não estou chamando ninguém. Eles ainda eram da outra igreja, mas se vocês quiserem me ajudar, hein? Ficaram como que ovelhas sem pastor, né? Isso, várias igrejas me convidavam e eles iam atrás. E eles estavam exatamente lá naquele culto da IPVC. Né? Lembra, dona Cida? A Adriana estava. Aí começou aí. A igreja Plenitude começou exatamente na sala de casa, uma reunião com 12 líderes, e dali fomos para aquele salão da Oswaldo Cruz, onde depois chegou o Vinícius, com a mãe dele, seu Vicente, a Nina chegou ali também, e foram chegando. Enfim, mas o que eu quero dizer? Naquele culto, quando eu ouvi essa canção, Deus quebrou meu coração. Eu estava com o coração duro, cheio de ressentimento, tristeza, frustração, decepção. Aí eu ouvi essa canção. Não tem jeito mesmo? Tem que ser o primeiro lugar? Tem que ocupar o trono do meu coração? Deus falou assim, se eu não for o primeiro na tua vida, eu não posso ser o segundo, não posso ser o terceiro, não tem outro lugar para mim na tua vida se não for o primeiro. E eu falei, isso significa crucificar minha vontade, minha carne, meus desejos, minhas ambições, meus sonhos, para fazer a tua vontade, Senhor? Eu me vi assim, sem outra escolha. Se ele não for o primeiro, não pode ser o segundo, não pode ser o terceiro, não há razão de existir. Que Jesus é a nossa razão de viver, Jesus é a nossa razão de existir. E ele ser o primeiro na minha vida, na sua vida, na minha vida, significa nós desejarmos e aceitarmos fazer a vontade dele na nossa vida, não a nossa. E a minha vontade era ser o melhor vendedor do mundo. Sonhos, ambições, tudo vão. Ilusão. Se eu nasci para isso, gente, se eu nasci no meio de uma reunião de oração, só com o médico Jesus lá e irmãs do círculo de oração, se eu desde criança, desde que eu me conheço por gente, a minha principal diversão, brincadeira, era pegar uma Bíblia e pregar para os bichos, para os patos, galinhas, cachorros, eu nasci para isso, gente. Se eu escolher fazer outra coisa, não tem mais utilidade à minha vida. Se eu querer mudar a minha vida para fazer a minha vontade, não tem razão, não tem propósito na minha vida, porque eu nasci para isso. Aí Jesus naquela noite fez eu entender isso. Eu, como Jonas, estava querendo fugir da minha missão. Estava querendo fugir do propósito de Deus para a minha vida. Aí, através dessa canção, Jesus me colocou ali, no beco. E aí? Aí ali eu me rendi a Jesus. Falei, Jesus, faz a tua vontade na minha vida então. E dali tudo teve esse final, essa conclusão. Eu disse, eis-me aqui. Agora cabe a você também fazer uma decisão, uma escolha nessa manhã. Quem sabe Deus está falando contigo. Para você decidir. Que farei de Jesus chamado o Cristo? O que eu farei de Jesus na minha vida? Crucificá-lo-ei? Receberei ele como meu Salvador? Lembre-se, só tem 2 lugares que você pode colocar Jesus na tua vida. Ou na cruz, ou no trono. Não tem um terceiro lugar, não tem uma terceira opção. Ou você coloca Jesus na cruz de novo, ou no trono. Qual a sua decisão? Pense.
Eu quero que nós, com as cabeças curvadas, pensemos nisso também nessa manhã. Que farei de Jesus chamado Cristo? Crucificá-lo-ei mais uma vez com meus pecados, minhas escolhas, minhas decisões, minha vontade, ou vou colocá-lo no trono do centro do meu coração, escolhê-lo como meu Salvador pessoal, dedicar a minha vida a Ele. Ei, calama, ei, chicasma, flam. Dizer que Ele pode fazer, efetuar o seu querer na minha vida, ou dizer, não, Jesus, deixa eu fazer minha vontade, deixa eu cumprir meus planos, minha agenda, ter os meus desejos pessoais, minhas ambições egoístas. Tu fica por uma segunda opção, segundo plano, um plano B. Se o meu plano der certo, eu pego o teu plano. Não tem isso, gente. Se Ele não for o primeiro, não tem outro lugar para Ele na nossa vida. Tudo não passa de uma ilusão. E a vida é cheia de ilusões. Diariamente. Essa é uma decisão que nós não tomamos uma vez só na vida. Diariamente, todo instante, todo momento nós estamos fazendo essa decisão. E agora? Coloco Jesus em primeiro ou jogo Ele para o segundo plano? Coloco Ele na cruz ou no trono? É todo instante, diante das propostas, diante dos desejos da nossa carne, que não dá sossego um instante, sempre fazendo a gente pender para o lado errado, sempre fazendo a gente pender para as coisas contrárias. É diariamente, a todo instante essa decisão, o que farei de Jesus? Isso muitas vezes incomoda o nosso ser, perturba o nosso ser, ficamos, será que eu não posso me desincumbir dessa escolha? Eu vou lavar minhas mãos e falar, não, Jesus, eu lavo minhas mãos, eu estou inocente. Não estamos. Somos responsáveis pelas nossas escolhas, nossas decisões. Não podemos jogar para outras pessoas a nossa escolha. Decide por mim, pastor, decide por mim, meu pai, decide por mim, minha mãe, decide por mim, irmão, irmã. Não, é nós que temos que escolher. Ou Jesus em primeiro, ou em nenhum lugar da nossa vida. Ou Jesus na cruz, no trono ou na cruz. Não cabe em outro lugar, gente. Pense nisso. Eu acho a letra desse cântico fantástica, inspiradíssima demais. Fala, e eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças, falando do chamado de Eliseu, afundei meus barcos no cais, falando da chamada dos discípulos. Não tem a letra aí, né? Tem, né? Bota aí no começo para mim ver. Lindo, lindo, lindo. Eu nem sei de quem é essa canção, mas é lindo. Olha, Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, me salvou, me curou. Ele me deu um destino, uma capa, falando de vestes reais, um pouco de vinho, falando de alegria, me deu unção, cajado, falando de autoridade, pão, falando de suprimento, provisão, pôs um anel em meu dedo, autoridade, me tirou medo, novas sandálias para suportar o ide, as pedras do caminho, né? Pôs um anel em meu dedo, me tirou medo, novas sandálias e disse, vai, vai. E eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças, afundei meus barcos no cais. Quer dizer, eu larguei meus sonhos, meus planos, minhas ambições, meus desejos próprios. E depois, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Eu quebrei as pontes que ficavam para trás de mim, para mim não retornar mais. Então para onde eu irei? Só tenho a Ti, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei?
Se não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, porque isto é o meu corpo que é dado por vós. Vou ver se eu consigo falar. Eu estava lá em cima, né? A gente vai viajar daqui a pouco. Eu estava arrumando as coisas, né, para a viagem. Aí eu falei assim: não, eu vou ouvir a palavra. Eu vou, depois eu arrumo tudo. E deixei, estava até fazendo a barra da calça. Falei: depois eu faço isso, eu vou lá, porque à noite a gente não vai estar. E olha, irmãos, e enquanto eu estava fazendo as coisas, vinha aquela palavra de Marta, Marta. E olha, e glória a Deus, porque eu vim, porque depois eu entendi, Deus estava falando comigo plenamente essa manhã, que não tem lugar para Ele em segundo. Ele é o primeiro. E assim deve ser. Amém. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Recebam então o pão e o cálice. E ao receber, vamos estar orando, abençoando esses elementos em nome de Jesus. Amém. Louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por todo o teu amor. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Jesus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Jesus. Ei, galera. Ei.
cura.